quando os anjos fecham suas asas e os pastores voltam aos seus rebanhos, quando os magos retomam suas trilhas e a estrela volta à sua rota, quando Maria recolhe suas trouxas e José fecha a portinhola da estrebaria, quando Herodes inicia a perseguição e o casal foge para o Egito, quando as lâmpadas das nossas celebrações voltam aos depósitos e nossos pinheirinhos perdem seus propósitos, então começa o difícil desafio de realizar o Natal em nosso dia a dia. E continua esse lindo texto de autoria do meu amigo, pastor, teólogo, escritor, pesquisador Silvio Menck, no livro Impulsos. E eu coloco aqui embaixo nos detalhes a referência completa, porque vale a pena ler o livro inteiro em virtude da sua contribuição para a reflexão. O evangelho deste último nosso encontro, reflexão do evangelho de 2023, véspera de 2024, é o de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 40. Sugiro que vocês leiam, se individualmente, podem até baixar aqui na internet para ver esse texto. Se juntos aí com as pessoas, podem fazer a mesma coisa ou buscar a Bíblia que aí está com vocês para ler, refletir, debater um bocadinho e logo após a reflexão do Evangelho faremos a nossa reflexão conjuntamente aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho, este trecho, esta perícope do Evangelho de Lucas é uma verdadeira festa. É uma alegria plena, que envolve o bebê, que envolve a mãe, o pai José, o idoso, o Simeão, justo e piedoso, como também a profetisa Ana. E todos os que se deparam com o evento da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, após 40 dias definidos como o tempo de purificação da mãe. Não trata aqui do templo, embora o evento se dê no templo. Não trata aqui da liturgia, embora uma liturgia seja adotada. Não trata aqui da família, Maria, José e Jesus, embora a família ali se reúna. Não trata aqui de colorido, de Natal, nem dessas coisas que são muito incentivadas pelo mercado burguês. Mas trata aqui de uma alegria profunda que toma conta de todos os presentes, todas as pessoas aqui ativas neste grandioso evento. Trata-se aqui da renovação de uma esperança extraordinária que ultrapassa motivações alcoólicas, que transcende a qualquer festa para ter um sentido de fé, um sentido teológico, um sentido
profundo para a humanidade inteira. Trata-se aqui de um evento que envolve as pessoas do passado, começando aí pela antiga aliança, pelo Velho Testamento, e atingindo os povos e as nações para o futuro. Portanto, prestemos atenção nesse trecho. Ele tem a ver com a esperança mais profunda do ser humano, que não é nada decoração, como diz aí o César Tralli e outros comunicadores desta mídia superficial, esta mídia cegante, esta mídia que aí nos impede de ver a realidade. Mas aqui é algo extremamente profundo. Então dou alguns destaques, não todos, porque não há tempo para, num vídeo como este, refletirmos assim com tanta profundidade e tempo. Destaco aqui este homem chamado Simeão, que São Lucas, com a sua sensibilidade de poeta, de pintor, de médico, de filósofo, de teólogo, define como um homem justo e piedoso. Esta ressalva merece a nossa atenção. É um homem justo e piedoso. Piedoso porque ele esperava a consolação do povo de Israel. Nota-se aqui que esse senso, este valor de justiça que domina a vida de Simeão, toca profundamente em Lucas, como na sua comunidade gentílica, sua comunidade grega. Esse homem justo esperava, era alimentado por uma esperança que o levava a cultivar a justiça e por isso a perceber que o povo de Israel vivia contexto de desconsolo, de abatimento, de tristeza, de destruição. O Evangelho de São Lucas, como os outros dois sinóticos, é apresentado à comunidade, é apresentado publicamente, não muito tempo depois da destruição de Jerusalém, quando houve muitas lamentações pelas mortes, pelos feridos, pela guerra que destruiu Jerusalém, e a sua referência principal, que era o templo. Então, esse Simeão justo que esperava o consolo, era alguém que na comunidade de Lucas e no próprio Lucas e no templo de Jerusalém encontrava o consolo na criança que aí é apresentada no templo por José e por Maria e por José. E o destaque que Lucas pentecostal dá, já desde o início do seu evangelho, aqui nesse caso, por exemplo, é que o Espírito Santo estava com Simeão. O Espírito Santo aqui é aquele que incentiva o seu senso de justiça, o seu comportamento justo e a sua profunda piedade, que não era passageira, não era do reza-reza, não era da superficialidade de quem busca uma oração e deu, mas de alguém que se cultivava na piedade, na leitura da Torá, na leitura dos Salmos e, como se verá logo a seguir agora, na leitura dos profetas. Era um homem que, pelo Espírito, que é esse sopro, que é a nova Ruá, que sopra dentro do templo de Jerusalém, pela irrelevância dada por Lucas, que não menciona muita coisa sobre o templo, se percebe que caducara, que não tinha mais valor. O que vale aqui é esta piedade profunda, soprada por esse novo vento, esta nova Ruá, esta nova criação,
que se apresenta aí no bebê, no gurizinho, na criança, Jesus de Nazaré. Isto é digno de destaque ao que voltarei logo a seguir na conclusão. E essa esperança de ver o Messias era tão grande no justo e piedoso Simeão, que, segundo força que ele sentia nesse sopro da nova criação, da nova humanidade, do Espírito Santo, esta ruá, esse sopro dado agora no ser inteiro de Simeão, no ser de Lucas que escreve, no ser da comunidade de Lucas, que é uma reunião, é uma organização, é uma comunhão de pessoas que começam a entender o que significa o nascimento de Jesus, o levava a ter tanta esperança ao ponto de se manter, ainda que velho, ainda que alquebrado, ainda que cansado, vivo para vislumbrar ali o nascimento do Messias. Guardemos isto para a conclusão. E movido pelo Espírito Santo, o Simeão, no templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele os abençoa. Não se sabe se ele era sacerdote ou se era um piedoso servo de Deus, um piedoso ancião que cultivava a fé aí no templo. Mas, conforme a tradição, esse piedoso homem, esse santo homem, tinha o poder de abençoar. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. A percepção que Lucas tem ao escrever este evangelho é de que Simeão, absolutamente animado pelo Espírito, pelo sopro, pela ruá que o reveste de dentro para fora, o levava a perceber que o evento do nascimento do Messias, que ele ali contemplava, ele ali tocava, ele ali tinha em seus braços, este evento não era para um grupinho, não era para uma família, não era para uma raça destacada como superior em relação aos outros. Este evento da salvação e do consolo era para todos os povos e todas as nações. É o caráter universal daquele que, ainda nas palavras de Simeão, seria a luz para iluminar as nações. Esta é a percepção que Simeão tem, cujas palavras aqui de Lucas combinam plenamente com as que li na introdução aqui da nossa reflexão do Evangelho, escritas muito inspiradamente e edificadoramente pelo pastor Silvio Menck, meu amigo que mora na Alemanha. Simeão os abençoou e disse a Maria. Abençoou a todos, mas ele falou especificamente agora para Maria, a mãe de Jesus, que é a mãe de Jesus. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. As palavras de
Simeão desenham, são engenharia do projeto que aparece agora no mundo, ali começando pelo Templo de Jerusalém, para mostrar a contradição da humanidade. Este capítulo 2 fica entre o capítulo 1 e o capítulo 3, sendo que no primeiro capítulo o que domina o ambiente é o desprezo da sociedade, é o desprezo do judaísmo, é o desprezo de Herodes, portanto, do império de César, a Jesus que não teve onde nascer, a não ser na estrebaria. Portanto, agora o nascimento demonstra essa contradição de uma sociedade que aqui na boca, aqui nos sentimentos, aqui na fé de Simeão, espera o Messias e ao mesmo tempo o despreza, o deixa nascer no meio de animais. Então esse menino, esse gurizinho, Messias, já é a demonstração da contradição, que não é dele, é a contradição social, a contradição racial, a contradição econômica, é a contradição cultural que se vive em Israel. E é este filho de Maria, este filho adotado de José, demonstrará também que essa contradição transpassará a alma de Maria com sofrimento, e ela o acompanhará desde sempre, desde os primeiros momentos a partir da estrebaria, até a cruz, sempre precocemente crucificado, passando pela fuga pelo Egito, e depois com o enfrentamento dos doutores, os sábios, os ditos conhecedores do Antigo Testamento e dos profetas, mas contraditórios, mas vazios, sem esta piedade e sem esse senso de justiça, esse valor de justiça que domina a vida de Simeão. Estes serão agora mostrados como aqueles que vivem pensamentos ocultos de ódio, de desprezo, e são os mesmos que assustam os pastores quando veem a estrela de Belém, antes de vê-la se sentiram dominados pelo medo. Esse é o ambiente contraditório já descrito e desenhado pelo nosso irmão Lucas. Isto Jesus começa a revelar, porque as guerras saem daí, as discriminações saem daí, destes ditos aqui, conforme Lucas, interior do poder de decisão do ser humano e dos povos, que é o coração na linguagem bíblica. E finalmente, uma mulher. Evidentemente que ali já havia Maria, uma adolescente, mãe precoce, mas mãe do Messias, mãe do Consolador de um povo abatido e atropelado pela violência. Agora tem uma mulher idosa, uma mulher de 84 anos, uma mulher cansada, mas que sorri, que chama todos que chegam pelo templo, sai para a vizinhança, provavelmente, para chamarem para que todos vejam o Messias. É Ana que se aproxima para mostrar que a idade não atrapalha. Lá, quando Zacarias recebeu o anúncio do anjo de que a sua esposa, sua companheira Isabel, se engravidaria, estava grávida apesar da idade, Zacarias duvidou. Por isso ficou mudo. Aquele envelhecera antes do tempo. Aquela religião de Zacarias era uma religião envelhecida. Aqui temos uma velha de 84 anos que é rejuvenescida. Não se deixou manipular pela religião caduca, envelhecida, empoeirada, mas se deixou animar como profeta. E Lucas enxerga isso na história. Uma mulher velha
mas rejuvenescida pelo menino que aí está porque todos o esperavam sem sabê-lo. E reconhece nesse menino a libertação de Jerusalém. Esta frase de Lucas, para desenhar a expectativa, a esperança de Ana, é a frase que mostra que Jerusalém era capturada pelo Império Romano, era capturada e sequestrada pela religião da morte, pela religião da perseguição, pela religião do culto vazio, pela religião do holocausto, pela religião da matança de animais, mas vazia da percepção do que os profetas anunciaram. Aquilo que sentia Simeão, justo e piedoso, aquilo que sentia Ana ao vibrar de tanta alegria, a religião capturada de Jerusalém não sentia mais. Era preciso libertá-la, e aí estava o Messias para libertá-la. Por isso eu comecei esta reflexão com as palavras maravilhosas do pastor Cídio Menck, no subtítulo do seu artigo para depois do Natal, do seu texto da sua página, chamado Quando? Que é preciso que reconheçamos que Simeão jamais seria um sionista. Simeão era judeu, sim, mas um judeu convicto da esperança, tomado pela esperança do Messias, e não um sionista da morte, como os de hoje, que despejam bombas, que sangram crianças, que estupram adolescentes, que matam mulheres para impedir o futuro e a chegada da justiça para Gaza, a justiça para a Palestina. Este Simeão, tão justo e tão piedoso, jamais seria um sionista, jamais seria um nazista, jamais seria tomado pelo ódio. Então, esta mensagem de Lucas a respeito de Simeão tem que ser tomada por nós, para que depois das festas de Natal e de fim de ano, nós saibamos ser natalinos, saibamos continuar esta piedade e esse senso, esse valor de justiça que tomou conta de Simeão. Da mesma forma, Ana, a mulher que, segundo algumas suspeitas, provavelmente tenha sido mãe de criação de Maria, cuja mãe dela não é mencionada em lugar algum. Provavelmente Ana tenha protegido Maria, tenha cuidado de Maria e ajudado a cuidar de Jesus. Ana é uma profetisa. A profeta não é aquela que adivinha, que lança isso e aquilo para tentar enxergar o que acontecerá. É aquela que anuncia. E aqui está uma mulher que balança nos braços também o menino Jesus, e não só o menino Jesus, mas o reino que ele governará. O reino de Deus, o reino marcado por justiça e por piedade. Ali está Ana. Ana também jamais apoiaria o sionismo. Ana jamais apoiaria o nazismo. Ana jamais apoiaria a guerra ou o genocídio que destrói pessoas que lutam e que resistem. Ana é a jovem velhinha de 84 anos que é capaz também de nos animar hoje. É aquela que tem esperança, que se une a Simeão cheia de esperança para aguardar o reino que chega, aguardar o Messias que se realiza e que nós precisamos ajudar a realizar a sua proposta, a sua mensagem aqui e agora, a despeito dos Herodes atuais e modernos, como diz o teólogo Leonardo Boff em um dos seus belos e últimos artigos. O Herodes atual insiste na morte. O Herodes atual insiste no bombardeio. O Herodes atual insiste na destruição das moradias. O Herodes atual odeia Jesus, odeia Maria, odeia José,
odeia a vida, odeia as raízes culturais de um povo que vibra e que brilha sob o impacto do Messias. Os Herodes de hoje odeiam os hospitais, odeiam as casas de acolhimento, odeiam a celebração da vida, por isso destroem tudo que podem, distribuindo morte por toda a parte. Então é preciso que nós pratiquemos como Simeão e como Ana, ao lado de Maria e junto a José e Jesus, esta mensagem de esperança. Uma esperança não de alguém que cruza os braços ou se atira de joelhos a esperar que venha o reino, mas ajudá-lo a se realizar agora, aqui, nesse momento, e não guardarmos o pinheirinho, e não apagarmos as velas, e não nos despedirmos das visitas, mas continuarmos a luta. Não é pinheirinho que simboliza a luta, mas a manjedoura. Não é o pinheirinho que significa iluminação no mundo, mas a nossa fé inspirada pelo Espírito Santo que também atua em nós. Então não há mudança de calendário que mude o mundo. O calendário é organizado pelos poderosos, pelos grandes, que distribuem meses, dias, negócios, para que os outros consumam o que eles mandam consumir. O que nos interessa agora não é nem ano velho nem ano novo. O que nos interessa é ajudarmos a construir este reino do Messias, que não se fecha em templo, tanto que ele não é mencionado aqui, que não se fecha em ritos, tanto que ele não é aqui exaltado, que não se fecha aqui em uma atividade pequenina dentro de um templo, mas sim no Messias, em torno do Messias, que vem e que realiza o reino em nós, de maneira revolucionária, transformadora, conscientes de que a espada do ódio transversa a alma de Maria e de muitas mães que morrem sem acompanhar os seus filhos, o seu abençoado crescimento. Deus, pois, te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deus, pois, te ajude a vibrar de alegria, não somente dentro de um templo fechado, alheio a tudo o que se passa nesse mundo atropelado pelo genocídio. Deus, pois, te abençoe, te anime na construção, no encontro com a mesma base da palavra de Deus que alimentou a justiça e a piedade de Simeão. A mesma base que alimentou a viúva e velha Ana, que não se deixou abalar, mas esperou para ajudar a realizar o sonho esperado do Messias que chegou. E que tu te levantes, meu irmão, minha irmã, sem te deixares abater. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.